A gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista. E esse é o tipo de assunto que parece simples à primeira vista, mas quando a gente olha com atenção, percebe que tem muito mais coisa envolvida. Porque não estamos falando apenas de uma notícia solta, de um lançamento qualquer ou de mais um nome aparecendo nas redes. Estamos falando de um momento que conversa com o público, memória, expectativa e com a forma como a música e o entretenimento se movimentam hoje. O ponto principal aqui é entender por que a gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista virou tema de conversa. Muita gente olha apenas para o título e passa direto, mas quem acompanha cultura, música, shows, artistas e bastidores sabe que alguns acontecimentos revelam muito sobre o mercado. Eles mostram tendências, mudanças de fase, força de imagem, relação com fãs e até a maneira como uma história pode ganhar vida nova na internet. E já fica o primeiro gancho. Será que esse assunto tem força para ficar só como uma notícia rápida, ou existe algo maior por trás dele? Porque quando um tema começa a circular, quando fãs comentam, quando páginas repercutem e quando o público quer entender melhor, normalmente existe uma camada emocional ou cultural que merece ser analisada com calma. No caso de a gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista, o que chama a atenção é justamente essa mistura de informação, curiosidade e impacto. Um lançamento musical nunca chega sozinho. Ele vem carregado de expectativa, identidade artística, estratégia e a pergunta que todo fã faz: será que essa música, ou esse projeto vai realmente pegar? Por isso vale olhar para esse tema não apenas como um fato isolado, mas como parte de um movimento maior dentro da cena. A primeira coisa que precisamos observar é o contexto. Hoje, qualquer novidade no mundo da música e do entretenimento disputa espaço com milhares de outras informações. Um artista lança uma faixa, uma banda anuncia show, um festival revela atração, uma celebridade faz uma declaração, e em poucos minutos tudo pode virar assunto ou simplesmente desaparecer no meio do feed. Então, para algo chamar atenção, precisa ter algum elemento que prenda o público. Esse elemento pode ser nostalgia, pode ser surpresa, pode ser identificação, pode ser o peso de um nome conhecido, pode ser a força de uma parceria, pode ser uma história de bastidor, e pode ser, principalmente, o sentimento de que existe algo ali que merece ser acompanhado antes que todo mundo comece a falar. E é exatamente aí que esse tema ganha força. Porque a força de um lançamento está justamente na capacidade de transformar sentimento, estética e momento de carreira em algo que o público queira ouvir, comentar e compartilhar. Quando isso acontece, o assunto deixa de ser apenas informação e passa a virar conversa. Pensa comigo, no cenário atual, o público não consome música e cultura do mesmo jeito de antigamente. Hoje a experiência começa antes mesmo de apertar o play, comprar ingresso ou assistir a uma entrevista. Começa no anúncio, no corte que viraliza, no comentário de fã, na publicação nas redes, na expectativa criada em torno de uma frase ou de uma imagem. Tudo isso constrói a narrativa. Por isso, quando falamos sobre a gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista, também estamos falando sobre narrativa. O que essa história comunica? Qual sensação ela passa? Ela reforça uma fase importante? Ela reacende uma memória? Ela aproxima o artista do público? Ela mostra uma mudança de direção? Essas perguntas ajudam a entender por que determinados temas ganham mais relevância do que outros. E aqui entra outro ponto importante, a conexão emocional. A música, o cinema, a televisão e a cultura pop funcionam porque mexem com lembranças e sentimentos. Uma canção pode lembrar uma fase da vida. Um artista pode representar uma geração. Um festival pode marcar uma cidade. Um personagem pode atravessar décadas. Uma notícia pode fazer o público revisitar momentos que estavam guardados na memória. É por isso que esse assunto tem potencial para prender atenção. Ele não depende apenas do fato em si. Ele depende do que o público projeta nele. Para alguns, pode ser novidade. Para outros, pode ser nostalgia. Para outros, pode ser curiosidade. E para muita gente pode ser aquele tipo de conteúdo que faz a pessoa parar por alguns minutos e pensar: eu preciso entender melhor isso aqui. Mas existe uma pergunta central: o que esse momento representa daqui para frente? Se for um lançamento, o desafio é transformar curiosidade em audição real, fazer o público voltar para ouvir de novo e criar uma identidade forte o bastante para não desaparecer depois da primeira repercussão. Se for um show ou festival, o desafio é transformar expectativa em experiência.
Se for uma homenagem, o desafio é respeitar o legado sem soar apenas como repetição. Se for uma notícia de bastidor, o desafio é separar o que realmente importa da simples curiosidade passageira. E esse cuidado é essencial, porque o público está cada vez mais atento. As pessoas percebem quando algo é feito apenas para chamar clique e quando existe uma história de verdade por trás. Por isso, temas como este precisam ser tratados com contexto, sem exagero e sem inventar detalhes que não estão confirmados. O que dá força a essa pauta é justamente o conjunto. O nome envolvido, o momento, a reação do público e o espaço que esse assunto ocupa dentro da cultura. Não é só sobre uma manchete. É sobre como uma notícia pode revelar o estado de uma cena, o interesse dos fãs e o modo como artistas, marcas, eventos e plataformas disputam atenção. E tem mais um detalhe: a internet ampliou tudo. Antes, uma novidade dependia de rádio, televisão, jornal ou revista para circular. Hoje, uma publicação bem feita, um vídeo curto, uma frase forte ou uma imagem marcante pode levar um assunto para muito mais gente em poucas horas. Isso muda completamente a maneira como lançamentos, shows e acontecimentos culturais são recebidos. Por isso, quando a gente olha para a gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista, também precisa olhar para o comportamento do público. Quem está comentando? O que está chamando mais atenção? É a música? É a história? É o nome envolvido? É a memória afetiva? É a curiosidade? Cada um desses pontos ajuda a explicar por que algumas pautas crescem e outras não. No fundo, esse tema mostra que a cultura continua sendo feita de encontros. Encontro entre artista e fã, entre passado e presente, entre tradição e novidade, entre bastidor e palco, entre memória e descoberta. E talvez seja exatamente isso que faz o assunto render tanto. Agora, claro, existe sempre o outro lado. Nem toda repercussão significa unanimidade. Alguns fãs se empolgam, outros questionam, outros comparam com fases anteriores, outros esperam para ver o resultado. Essa divisão faz parte. E muitas vezes é ela que mantém a conversa viva por mais tempo. O mais importante é perceber que esse tipo de pauta não termina no anúncio. Ela continua quando o público reage, quando os fãs compartilham opinião, quando novos detalhes aparecem e quando o assunto começa a ganhar interpretações diferentes. É aí que uma simples notícia pode se transformar em conteúdo forte para quem acompanha o universo da música e do entretenimento. Então, resumindo, a gravadora de Prince lançou um álbum póstumo em homenagem ao aniversário de 60 anos do artista merece atenção porque reúne elementos que costumam gerar engajamento de verdade. Tem contexto, tem nome forte, tem curiosidade, tem potencial de conversa e tem ligação direta com o jeito como consumimos cultura hoje. E agora eu quero saber a sua opinião. Esse assunto realmente tem força para crescer e continuar rendendo? Ou você acha que é apenas mais uma notícia passageira no meio de tantas novidades? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber como você enxergou essa história. E se você gosta de acompanhar novidades da música, cultura pop, shows, artistas, bastidores e tudo que movimenta o entretenimento, já se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando os próximos vídeos, porque sempre tem notícia boa chegando e muita história importante para comentar.